Boa noite, irmãos. Desde já eu quero agradecer ao Reverendo Paulo, ao Conselho da Igreja, pelo convite e a confiança manifesta na minha pessoa. Durante os dias de sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, né, nós vamos tratar sobre o tema A Glória de Deus. Eu acho que vocês já viram os cartazes e já viu até os tópicos que vamos tratar, mas não é nada demais a gente repetir, né? E por que nós vamos tratar desse tema? Eu fiquei num dilema grande, né? O Manuel, quando entrou em contato comigo, o presbítero Manuel, me deixou livre, mas ele me disse que era o aniversário da igreja. Então eu achei oportuno, sendo aniversário da igreja, tratar desse tema. Porque a gente pode olhar para trás e ver como tudo começou, né? E ver que realmente foi Deus que esteve atuando na vida dessa igreja. E a Ele toda a glória. Então, irmãos, a fé reformada, ela tem sua base, e é uma base sólida. O princípio é que toda glória deve ser sempre dada a Deus. E no tempo que antecedeu a reforma, alguns homens passaram a ocupar o centro da adoração. A igreja passou a viver confortavelmente com a destituição da glória de Deus, glória essa que foi substituída pela glória do homem. Os reformadores buscaram restaurar este aspecto na vida da igreja, colocando a glória na pessoa certa, em Deus. E em nossos dias, meus irmãos, a glória de Deus tem se perdido, aspas, gradativamente. Hoje a luta é nossa para resgatá-la na vida da igreja. E por isso nós vamos desenvolver o tema Glória de Deus e hoje nós vamos falar por que devemos glorificar a Deus ou por que devemos tributar glória a Deus. E vamos tomar como base Romanos 11:36. É um estudo textual, onde nós vamos encontrar as nossas próprias divisões no versículo 36. Mas amanhã nós vamos falar sobre a unidade que glorifica a Deus. E aí vamos trabalhar em Filipenses capítulo 2, 11. No domingo, de 1 a 14, no domingo de manhã, nós vamos sobre a contribuição. Crente reformado também fala em dinheiro. A contribuição financeira que glorifica a Deus. Aí vamos tomar como base 1 capítulo 29, 17. E, encerrando, no domingo à noite, eu quero falar diretamente, assim, mais precisamente para a liderança da igreja, em todos os níveis, né? A liderança que glorifica a Deus. Qual é o estilo de liderança que glorifica a Deus? Certo? Então, entenderam o propósito? Muito bem. Então, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei soberano e sustentador da vida, nesse instante recorremos a Ti mais uma vez, em busca de auxílio para a proclamação da Tua verdade. Tu és nosso pastor por excelência e demonstra agora, Senhor, o quanto Tu és misericordioso e tem misericórdia do Teu servo que irá expor a Tua verdade. Vem com Teu Espírito fazendo a obra de forma poderosa em nosso meio, aplicando, Senhor, essas palavras que serão ditas a cada coração conforme o Teu agrado. Faz isto, Senhor, por amor do Teu nome. Nós te rogamos, Senhor, não por nossos próprios méritos, mas te pedimos tudo isso pelos méritos de Cristo, Teu Filho amado. De nós mesmos, ó Senhor, nada podemos fazer. Reconhecemos, ó Senhor, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade.
Nós não temos em nós mesmos sequer condição de chegar ante a tua presença, gloriosa presença, santa presença, mas é nos méritos de Cristo Jesus, naquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, que foi imputado a nós pelo teu Santo Espírito, que nós nos apresentamos agora ao Senhor, rogando que tu nos abençoe e use-nos, Senhor, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos 11, 36. Vamos ler todos? Um versículo só? Vamos? Amém. Amém. Irmãos, glorificar a Deus é o propósito de nossas vidas. Para a sua glória, fomos criados. O breve catecismo, as crianças aqui sabem de cor essa questão, né? Tem em seu começo uma das mais claras e lindas declarações a respeito da existência humana. Ele pergunta: qual é o fim principal do homem? A resposta é direta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Bíblia está repleta de indicações dessa verdade. Isaías 43, versículo 7, na parte B, diz assim: eu os criei para a minha glória. Thomas Watson afirma que a glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. Isto é, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, Deus deseja que toda a nossa vida, trabalho, sexo, casamento, tratamento com dinheiro, família, pregação, vida da igreja, culto, educação, ação social, estudo das escrituras, em tudo Deus deseja que a nossa vida seja dedicada à sua glória. E aí eu pergunto, por que será que Deus deseja? Ou melhor dizendo, por que será que Deus exige receber glória dos homens? Será que ele precisa dessa glória para ser completo ou sentir-se realizado? Sabemos que não. O próprio Jesus afirma que ele possuía toda a glória antes que o mundo existisse. João 17, 5. Mas a pergunta volta a ecoar. Por que, então, Deus deseja ser glorificado pelos homens? E por que eles devem em tudo glorificar a Deus? E a resposta é simples. Ela está em Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós vamos analisar essas expressões. Porque dele, por ele e para ele. O que realmente significa essas expressões? Ainda, veja bem, quero fazer um esclarecimento. Ainda que elas estejam no contexto do plano redentor de Deus para o homem, né? Somente nessas expressões, no que elas realmente expressam, encontramos as razões por que devemos dar glória a Deus em todas as coisas. E qual é a primeira razão para glorificar a Deus, de acordo com o versículo 36? Porque dele são todas as coisas. Essa é a primeira razão para glorificarmos a Deus. Porque dele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, assim que Deus criou Adão, deu-lhe a administração geral de todas as coisas. Como diz lá em Gênesis 1, 26, e ratificado isso lá no Salmo 8, versículos 6 a 8, quando diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão,
e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Aí eu faço uma pergunta. Adão honrou essa dádiva, comportando-se como um mero mordomo, fazendo seu papel de vice-regente? Sim, até o momento da queda. Adão usou até esse momento adequadamente os recursos que Deus lhe confiou para dominar a terra, cumprindo o propósito da criação de glorificar a Deus. A razão da sua queda foi que ele desejou possuir o que não era devido. Desse momento em diante, preste atenção, o desejo de ter é uma característica do homem caído. E nós, como crentes, no qual temos resquícios de uma natureza pecaminosa ainda dentro de nós, não estamos isentos desse desejo de ter, desse pecado também de desejar ter. Esse homem caído deliberadamente ignora que Deus é o possuidor de tudo. Deus possui todas as coisas, sem exceção, não sobra nada. Lá em Levítico, no capítulo 25, versículo 23, o texto diz assim: porque a terra é minha, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Então prestem atenção. Deus, como dono de tudo, tem o direito de colocar muito ou pouco dos seus bens nas mãos dos homens. Ele faz como lhe apraz. Então compreenda uma coisa, para não ficar dúvida. Riqueza não é pecado, assim como pobreza não é virtude. O orgulho do rico e o complexo de inferioridade do pobre são pecados da mesma intensidade, grau e gênero. O rico manifesta exteriormente o seu pecado de posse, amando os bens e desejando ter mais e mais. O pobre não pode exteriorizar. Não tem como. Mas ele guarda o pecado no íntimo, o pecado de querer ter. Então, este mal no rico e no pobre chama-se cobiça. Portanto, pode-se cobiçar quando se tem pouco, quando se tem muito ou suficiente. Pois a cobiça vem de onde? Vem do coração e não das circunstâncias da vida. Então, ouça agora uma coisa. O fato de você receber alguma coisa de Deus e pensar que isso lhe pertence, constitui-se no pecado da cobiça, da ambição, do egoísmo. Da mesma forma, não saber usar para a glória de Deus aquilo que Ele colocou em suas mãos, ou não saber dividi-lo com o próximo, constitui-se no pecado da cobiça, da ambição e do egoísmo. Um autor anônimo diz que nossas riquezas consistem não na abundância de nossas posses, mas na pequena quantidade dos nossos desejos. Aí constitui-se a nossa riqueza. Isso é válido, irmãos. Aquele que está sempre satisfeito, embora tenha Deus lhe dado pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar, mesmo Deus tendo lhe dado muito. Então, irmãos, um espírito cobiçoso é um espírito descontente, pois deseja o que Deus não deu. Descontentamento é pecado, ele rouba a glória de Deus. Um cristão descontente, seja qual for a razão, seu lar, seu emprego, localidade, marido, esposa, filhos, é péssima propaganda para a soberania de Deus.
Glorificar a Deus significa louvá-lo com o coração pleno de contentamento absoluto, sabendo que tudo aquilo que recebemos nesta vida é o plano de Deus para nós agora. A aceitação disso com contentamento dá glória a Deus. Então, preste atenção. Um espírito contente encontra prazer naquilo que Deus lhe proveu e não anseia pelo que não tem. John Piper, em sua frase mais famosa, diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Como diz o Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Ou como Davi disse lá no Salmo 23, versículos 1 e 5. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isto é, não sentirei falta de qualquer coisa como indispensável. Nem agora, nem nunca. Eu tenho a certeza de que nada do que coopera para o meu verdadeiro bem-estar a longo prazo faltará em minha vida. E por isso ele diz, o meu cálice transborda. Eu estou plenamente satisfeito. Eu estou contente em ter o Senhor na minha vida. Eu me satisfaço com o Senhor. Então entendamos bem, irmãos. Tudo que temos, não temos. Administramos. Será que temos alguma coisa em nosso poder para considerarmos nossa? Será que temos casa, carros, roupas, dinheiro? O que acham os irmãos? Não é só isso. Se derivarmos para outras áreas da nossa vida e perguntarmos, será que temos alguma coisa? Por exemplo, os nossos filhos realmente são nossos? Os nossos pais realmente são nossos? Qual é a resposta? Eles pertencem ao Senhor. Se pertencem ao Senhor, agora vem uma outra pergunta. Será que o Senhor não pode dispor deles para o fim que desejar? Será que o Senhor não pode mantê-los aqui ou enviá-los para uma terra distante ou mesmo para a eternidade? Será que o Senhor não pode fazer tudo isso a seu bel prazer, conforme o conselho da sua vontade? Que temos nós? Apresentemos a nossa declaração de posse. Chegamos aqui nus. Iremos embora apenas com a roupa do corpo, envolto em 6 faces de madeira e algumas flores ao redor. Bem, se chegamos nus, é porque não temos nada. Isso é bem interessante. Porque nós nascemos assim, ó, tentando segurar já alguma coisa aqui nessa terra, desde cedo. Mas morremos com as mãos espalmadas, assim, comprovando que nada trouxemos e nada daqui podemos levar. Por isso, qualquer quantidade de bens que Deus coloque em nossas mãos é vantagem. Qualquer coisa que Deus coloque em nossas mãos é muito, pois não temos nada. Não temos nem pouco, nem muito. Simplesmente não temos. O que está em nossas mãos é exatamente aquilo que Deus deseja que esteja, nem mais nem menos. E vejam um versículo interessante. Talvez vocês conheçam de cor. João 3, 27. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que é que lhe chama a atenção aí? Notem os irmãos que Jesus disse receber, não é ter. Não é ter, é receber. E o apóstolo Paulo completa: que tens tu
que não tenhas recebido. E se o recebeste, porque te vanglorias como se não o tiveras recebido? 1 Coríntios 4:7. E de novo, Jesus diz lá em Apocalipse 3:17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. A conclusão que tiramos dessas palavras de Jesus é: quem pensa que tem alguma coisa, ou quem deseja ter, é chamado de miserável, de pobre, de cego, de nu. Por quê? Porque todas as coisas são dele. Todas as coisas são do Senhor. Sendo assim, eu pergunto: não está na hora de você confessar a Deus a sua ambição, os seus desejos malignos? Confesse a Deus que a sua ambição é como a morte, como o inferno, que nunca se fartam. Confesse a Deus que muitas das tribulações da sua vida são causadas porque o seu desejo de ter, a sua cobiça, é maior do que as suas posses. Confesse a Deus o seu pecado. Muitas das suas aflições são ocasionadas porque o seu desejo de ter é mais do que as suas posses. Você não se conforma com o que Deus te deu. Peça perdão a Deus por ter estado tanto tempo nessa usurpação, nessa apropriação indevida das coisas que só a Ele pertencem. Reconheça que tudo isso é pura cobiça da sua parte. E reconhecendo isso, mude a sua maneira de orar. Roga a Deus que lhe dê um coração moldado à sua situação financeira, à sua realidade, à condição que Deus te deu na sua família, no seu trabalho, a sua constituição física, aquilo que Deus quis te dar. Em vez de estar pedindo na sua oração que Ele mude a sua realidade financeira em função da sua cobiça, peça para Ele mudar o seu coração. E aliado a isso vai um conselho: deixe de assistir aqueles canais de compra. Não fique se deliciando naquelas propagandas que aparecem na televisão, na revista, em outras mídias quaisquer, que só fazem inflamar esses desejos pecaminosos em teu coração. O desejo de ter, de não contentar-se, de não conformar-se com a realidade que Deus proporcionou para a sua vida. Tais coisas só inflamam o desejo de possuir e tiram a satisfação com aquilo que Deus lhe tem dado. Então, ouça: se a sua ambição e ganância querem muito mais do que ter suas necessidades supridas, você nunca se contentará e viverá se lamentando. Entenda que Deus não se comprometeu a torná-lo rico. Lembre-se de Adão e Eva, que viviam num jardim de prazeres. Eles eram pessoas perfeitas que viviam num lugar perfeito. Mesmo assim, eles quiseram mais do que isso. É interessante que a gente fica dizendo assim: pastor, talvez essa mensagem se aplicar muito bem a uma igreja que tem a teologia da prosperidade. Não, meus irmãos. Ela se aplica muito bem a nós. Muito bem a nós. Quando nós aprendemos a confiar nas promessas que Deus faz, podemos dizer com segurança: o Senhor é o meu pastor. De nada mais preciso. Ou dizer como Asaf disse lá no Salmo 73, versículo 25: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderei querer na terra? Aí agora eu faço uma outra pergunta: qual é o ser humano que possui alguma coisa a não ser no terreno ilusório da desgraça material?
Salmo 89, versículo 11 afirma: Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Os fundaste. Toda a plenitude é do Senhor, nada é nosso. Contentemo-nos com aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Meus irmãos, a maior riqueza que um crente pode ter chama-se contentamento. Sem contentamento, você não glorifica a Deus. Eu pergunto, você pode dizer que é uma pessoa contente com tudo que Deus tem proporcionado para você? Contente com seus filhos? Porque Deus está dispondo eles como Deus quer. Você já parou para colocar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, tudo é teu. Eu não tenho nada, Senhor. Tu dispõe as coisas como quer. Então glorifica a Deus, vivendo contente com aquilo que Ele te deu. Ouça uma coisa, meus irmãos. O pão que Deus envia à mesa dos seus servos é o mais saboroso de todos. Porque o tempero que vai nessa massa chama-se contentamento. É o tempero que torna o coração grato a Deus. Porque dele são todas as coisas. Essa é a primeira razão para glorificar a Deus. A segunda razão para glorificar a Deus é que por Ele são todas as coisas. E aqui pega, viu? Porque essa segunda parte de Romanos 11:36 deita por terra uma das áreas mais preciosas do homem caído. As obras, as realizações, o fazer. Por Ele são todas as coisas. Desde a mais tenra idade que manifestamos o prazer em realizar. Você pode olhar, a criancinha, se ela aprendeu a pular, ela já está te chamando. Olha, veja o que eu fiz, veja o que eu fiz, olha, veja como eu consigo pular, veja como eu consigo fazer bem isso. Agora eu quero fazer uma observação. Isso, o realizar em si mesmo, não é mal. Esse desejo de realizar foi o próprio Deus que infundiu no ser humano. Deus vocacionou o homem para governar, para subjugar e ter domínio sobre a terra. Ele recebe estas tarefas específicas porque foi criado à imagem de Deus. Desse modo, ele é convocado a representar Deus aqui no mundo, administrando o restante da criação em seu lugar como vice-governante. Então percebam, o ser humano se tornou um parceiro de Deus ao fazer as mesmas coisas que ele fez na criação. Deus colocou ordem no caos. Quando nós colocamos ordem no caos, nós estamos agindo como Deus. Quando a gente tem aquele dia de indignação e diz: hoje eu vou arrumar essa estante, hoje eu vou arrumar esse armário, estamos colocando ordem no caos. Ali naquele momento, né? Estamos sendo um parceiro de Deus. Quando usamos da criatividade para desenvolver uma civilização com recursos da natureza física e humana, estamos sendo um parceiro de Deus. Quando estamos cuidando de tudo que Deus fez, estamos sendo um parceiro de Deus. Essa é uma parte fundamental daquilo para o que fomos criados. O realizar humano é um meio de continuar a obra criadora de Deus, de edificar uma cultura que o glorifique. Esse é o nosso papel, é o mandato cultural que nós recebemos. Então Deus cuida, alimenta, veste, abriga e sustenta a raça humana, mas Deus faz tudo isso por meio do trabalho humano.
Quando a comida chega à nossa mesa, nós oramos agradecendo a Deus. Mas a comida chegou ali através de alguém que trabalhou, que produziu aquela comida. Ainda que ele plantou e o crescimento tenha vindo de Deus. Então, Lutero dizia que quando nós trabalhamos, somos os dedos de Deus. Isto é, ao trabalhar, nos colocamos como agentes do amor providencial de Deus aos outros. É a maneira de Deus abençoar outros, é através do nosso trabalho. Na verdade, Deus trabalha por nosso intermédio. Nesse sentido, meus irmãos, o realizar não é mal. Quando nós usamos o nosso trabalho para honrar a Deus, quando nós usamos as nossas realizações para honrar a Deus e para servir ao próximo, porque esse é o propósito. E onde está o problema? O problema é quando o realizar e seus consequentes benefícios se tornam fundamento primordial da nossa importância e identidade. Então, nesta visão egoísta, o realizar, o fazer, torna-se um jeito de eu me distinguir do meu semelhante. Um jeito de mostrar ao mundo e de provar a mim mesmo que eu sou especial. Um jeito de ser admirado, reconhecido, respeitado, honrado. Então, você percebe aí? O realizar se definiu como o meu Deus. Ele é o ídolo que eu levantei no meu coração. Ele vai fazer com que eu busque naquilo que eu realizo um significado para a vida. Agindo dessa maneira, eu vou desprezar o Criador e vou desprezar a glória que eu devia dar-lhe. Irmãos, quando buscamos nos realizar, eu estou falando aqui em tudo o que nós fazemos, em todas as nossas obras. Quando buscamos nos realizar um significado maior do que no verdadeiro Deus, estamos estabelecendo ídolos em nosso coração. Significa transformar algo bom em algo supremo. Aquilo que era bom tornou-se a razão da minha vida, tornou-se algo supremo. Irmãos, isto é idolatria. Lutero definia a idolatria como buscar em algo criado o que somente Deus pode dar. Mas a linguagem da palavra de Deus é outra. Ele diz, por meio dele são todas as coisas. Meus irmãos, a gente tem que entender que o Senhor é quem realiza. O Senhor é quem faz. Só Ele faz. O fim último de tudo que Deus faz é a sua glória. Então, vamos olhar as nossas Bíblias e nos deliciarmos com as suas preciosas palavras. Deixemos que ela mesma fale, dizendo quem é que faz todas as coisas. Vejam como é interessante isso. Abram, por favor, Isaías 28. Isaías 28, versículos 24 a 29. Diz assim o 24, olha, presta atenção nesse versículo. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Isso é uma pergunta. Porventura, ele lavra todo dia, ele passa o arado todo dia na terra para semear? Ele só vai passar o arado uma vez, né? Ou todo dia suca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou a cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Sim. Não é assim? Ele só vai lançar a semente depois de preparar o solo. Aí no 26 diz, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina.
Por que que ele faz tudo isso direitinho? Porque Deus o instrui e o ensina. Por que o endro não se trilha com instrumento de trilhar? Nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Escute agora o 29. Tudo isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então percebam, o que parece ser uma grande descoberta, a estação certa para plantar, as condições apropriadas para a plantação, o gerenciamento da lavoura, a rotação de plantio, a época certa de colher, o modo certo de colher, o modo certo de tratar cada lavoura, nada mais é do que a mão providencial de Deus agindo, sem que muitas vezes esse homem compreenda. Por não entender, é que ele pensa que é a força do seu braço que está conseguindo realizar tal coisa. Razão pela qual ele não glorifica a Deus com o seu realizar. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário lá de Romanos, ele diz que Deus deu ao homem bens e dons para serem usados para a glória divina. Mas ele os tem utilizado para a sua própria glória. Pelo que ele é ladrão, é um gatuno e, para culminar, ele é ingrato. Vejamos outros textos bíblicos que mostram que o homem não faz nada. Deus é quem faz tudo. E que por isso só ele merece receber glória. Agora a grande pergunta, será, meus irmãos, que com o nosso fazer nós estamos realmente glorificando a Deus? Olha, quando eu busco no meu fazer, por exemplo, eu quero passar num concurso, e aí, no meu fazer, eu estou buscando esse realizar para a glória de Deus e para servir ao meu próximo, ou para dar um significado à minha vida, para agradar o meu ídolo? Porque se eu deixo a minha hora devocional, se eu deixo a minha comunhão com Deus, se eu deixo os trabalhos da igreja, se eu deixo tantas outras atividades que estão relacionadas com essa comunhão com Deus, de fato eu estou usando o meu realizar para dar um significado à minha vida e para receber glória dos homens e não glorificar a Deus. Eu não compreendo que Ele é quem faz todas as coisas. Que eu possa estudar de morrer, mas eu só vou passar se Ele quiser. E se eu passei, com o dinheiro agora que eu vou ganhar, eu tenho glorificado a Deus? A forma como eu vou trabalhar servindo o meu próximo, a forma como eu vou trabalhar naquele concurso que eu passei, eu vou honrar a Deus? Eu estou preocupado em honrar a Deus ou estou preocupado em condições melhores, ou estou preocupado em ganhar mais? Quando eu não entendo nada disso, eu estou roubando a glória de Deus. Eu estou dizendo para Deus, olha, eu não precisei de ti. Eu estudei, meu filho. Eu estudei. E por isso que eu passei. Então eu tenho direito de me realizar nisso. E agradar o meu próprio Deus. O meu eu. O meu eu. E não entendo que só Ele merece receber glória. Porque só Ele faz todas as coisas. Isaías 26:12 diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Tudo que Deus faz por nós, meus irmãos, se deve à sua graça e não a nosso próprio mérito. Deus merece ser glorificado porque Ele concede vida, sustenta todas as coisas e determina o propósito de tudo que existe. Vocês conhecem Filipenses 2,13, que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar
segundo a sua boa vontade. Então vemos, irmãos, que não sobra espaço para fazermos nada. E se cremos que não fazemos nada mesmo, deixemos de apresentar o currículo de nossas obras. Abominemos aquele prazer lá no íntimo de tornar nosso nome célebre através das nossas obras. Isso é tão antigo, esse pecado, meus irmãos. É tão antigo. Abra em Gênesis, por favor. Capítulo 11. Ilustra muito bem esse sentimento pecaminoso. Capítulo 11, versículos de 1 a 4. Vou lendo devagarzinho, você vai acompanhando. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, que maravilha! Façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu quero que vocês notem uma coisa. Aqui está sendo uma torre construída e uma cidade construída. A cidade e a torre foram construídas por dois motivos. Primeiro, alguém havia descoberto um jeito de fabricar tijolos. Até aquele momento, não tinha tijolos. Aí alguém, olha, com a sua inteligência, encontrou um meio de fabricar tijolos, que tornava a construção mais eficiente do que com os métodos anteriores. Ou seja, poderiam construir um edifício mais alto do que existiam até então. O segundo motivo por qual querem construir esse edifício tão alto e estavam trabalhando com tanto afinco, tanto zelo, tanto prazer, é que queriam tornar os seus nomes célebres. Irmãos, a motivação não mudou. Desde aquele dia até hoje, o ser humano ainda hoje procura, através das suas realizações, tornar célebre o seu nome. Isto é, trabalha no intuito de conquistar mais poder, fama e autonomia. Eles querem glória para si mesmos. Entretanto, essa vanglória revela apenas a insegurança máxima das pessoas. E eu vou explicar. Construíram a cidade para fazer um nome para si mesmos, por intermédio de realizações. Na linguagem bíblica, fazer um nome é criar uma identidade para si mesmo. Eu gosto muito do... Vamos pegar o texto. Esse é o pensamento do ímpio, no qual nós somos dominados com ele. O seu pensamento íntimo é que suas por todas as gerações. Fazenda, fulano de tal. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Eles parecem esquecer isso e procuram dar razão à sua existência através das suas realizações. Irmãos, escutem só. Ganhamos uma identidade, ganhamos um nome, aquilo que nos define com segurança e com valor através daquilo que Deus faz por nós e em nós e através de nós. Portanto, semelhantemente ao ter, não podemos usurpar a glória de Deus recebendo o crédito por alguma obra nossa. O que conseguimos realizar
Se conseguimos realizar alguma coisa, só conseguimos realizar por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. E eu gosto do que diz Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é dele e acontece por ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, qual é a primeira razão para glorificar a Deus? Porque dele são todas as coisas. A segunda razão, porque por ele são todas as coisas. A terceira e a última razão que Romanos 11:36 apresenta para glorificar a Deus é porque para ele são todas as coisas. Esse terceiro ponto fica óbvio, né? Se tudo é dele e foi criado por ele, e ele é quem faz todas as coisas, existe toda a razão do mundo para que todas as coisas retornem a ele. É para ele. Mesmo sabendo isso, meus irmãos, eu sei que não é fácil para nós raciocinarmos este aspecto, estando tudo criado, com tantas coisas, com tantos movimentos. Mas vamos retornar um pouco ao tempo, imaginarmos a solidão de Deus, quando não havia coisa alguma criada nos céus e na terra, quando não havia nem anjo nem homens, só havia a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Nesse ponto foi decidida a criação. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano de sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, nem determinado por nada, senão pelo seu próprio beneplácito. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. A criação nada pode acrescentar à riqueza ou à dignidade essenciais de Deus. Isaías 6,3 diz: toda a terra está cheia da sua glória. 1 Crônicas 16:27 diz: glória e majestade estão diante dele. Portanto, Deus não depende de receber glória de outrem para ser o que ele é. E que são para ele todas as suas criaturas? Mesmo agora, deixemos que as escrituras deem a resposta. Isaías 40, versículos 15 a 17, dá a resposta. Ele diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Atos 7,2 diz que ele é o Deus da glória. Portanto, meus irmãos, se o homem nunca tivesse sido criado, e se os anjos não tivessem sido feitos, ainda assim Deus seria o Deus da glória. Se ninguém lhe desse honra ou louvor, ainda assim ele seria o Deus glorioso que é. Salmo 24:10 pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Samuel Falcão, lá no seu livro Predestinação, lá na página 81, ele diz assim, eu acho interessante o que ele diz, Deus tem em si mesmo glória infinita e nada pode ser acrescentado a ela. Para ser feliz ou glorioso, ele não precisa de suas criaturas. Há beleza natural e eterna em sua santidade e em todos os seus atributos. Deus tem glória própria, pela qual não podemos fazer nada para aumentá-la ou diminuí-la. A glória do homem é bem diferente, pois esta lhe é dada.
E o próprio Samuel, ele cita um exemplo, ele diz assim: se despirmos um rei da sua coroa e das suas vestes, deixando-o nu ao lado de um mendigo igualmente despido, não se poderá distinguir quem é quem. A única glória gozada por um rei terreno é aquela dada a ele por roupas elegantes e um trono majestoso. Mas não possui glória essencial, intrínseca. Uma representação clara disso está no encontro que Moisés teve com a glória de Deus lá no Monte Sinai. Moisés chega para Deus lá em Êxodo 33, 18 e diz: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus lhe responde: quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Qual foi o efeito da glória divina sobre Moisés? Vocês já ouviram isso aqui com o pastor Paulo. Um pouco de brilho ficou sobre ele. E o seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Diz o versículo 29 aí do capítulo 34, diz assim: quando desceu Moisés do Monte Sinai, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Sua face brilhava, porém Moisés colocava o véu quando ele descobriu, porque sabia que a glória não era dele próprio. E versículo 35 diz: tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Ele também sabia que ela, o simples reflexo da glória divina, ia desvanecendo pouco a pouco. E como ele não queria que seu povo visse a glória desaparecer do seu rosto, o cobria com o véu. Moisés, meus irmãos, contaminado por isso. Paulo é que diz isso lá em 2 Coríntios 3,13. Paulo dá essa dica para a gente. Irmãos, a glória divina, ao contrário, é inerente à natureza do próprio Deus. Ela faz parte da sua essência. Por isso é que Deus diz lá em Isaías 48:11: a minha glória não dou a outrem. Por quê? Porque Deus não divide a sua natureza essencial com ninguém. Se ele dividisse, seria Deus com quem ele dividisse. Herodes foi ferido mortalmente, porque não deu glória ao nome de Deus. Davi diz no Salmo 115:1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Portanto, querido irmão, reconheça que em você não há grandeza alguma que justifique qualquer coisa. Você não é destaque de nada, de nada, de nada. Todas as coisas, portanto, são do Senhor, não sua. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor, não por você. E todas as coisas são para o Senhor e não para você. Eis a razão porque a postura dos crentes deve sempre ser: quanto ao ter, só Deus é dono de tudo. Quanto ao fazer, só Deus faz todas as coisas. Quanto ao ser, só para a sua satisfação pessoal e a glória do seu nome é que Deus faz todas as coisas. Agora escutem só. O ter, o fazer e o ser essas coisas só são perfeitas porque existem em Deus. Só nele é que podem existir e com perfeição. Em nós, não. Em nós, o ter, o fazer e o ser tornam-se imediatamente egoísmo, obras de justiça e ambição. Em razão disso, diziam os reformadores, querer ter é pecado, porque é ambição, é cobiça. Ter é pecado, pois o direito de ter é só de Deus e só Ele tem. Agora, administrar é possível. E administrar bem transforma-se em glória para Deus. Seja pouco, seja muito. Somos mordomos daquilo que Ele coloca em nossa mão. É Ele quem decide quanto colocar e
quando colocar. Aguardemos as suas decisões e administremos com o maior cuidado e diligência tudo quanto ele nos colocar nas mãos, dando glórias ao seu nome. Então, irmãos, que se conclui que Deus faz todas as coisas para si mesmo. Nenhum de nós é importante em si mesmo. A Bíblia nos chama de pó. Somos pó físico e espiritual. No aspecto físico, somos pó porque somos feitos dos elementos químicos da terra e um dia retornaremos à terra de onde viemos. Tudo que julgamos ter hoje, arrancamos de onde? Arrancamos de onde? Tudo provém da terra. E a terra pertence a quem? A ele. E tudo no final será devolvido à terra dele. Porque dele é toda a glória. No aspecto espiritual, somos pó, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados e dependíamos do favor de Deus para sermos vivificados. E uma vez vivos, continuamos dependendo do mesmo favor de Deus para permanecermos na fé. Foi o próprio Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão e minha irmã, são as últimas palavras agora da minha parte. Lembre-se, foi Cristo que te libertou daquela desprezível e infeliz vida que consistia em tentar viver para o prazer. Você nunca pode esquecer isso. Foi Ele quem morreu por seus pecados e lhe reconciliou com Deus. Foi Ele que lhe introduziu no reino de Deus. É Ele que lhe dá a certeza, seja o que for que o homem faça contigo, você estará com Ele em seu reino glorioso. Vai passar a eternidade em sua gloriosa e venturosa presença. A Ele, Deus o Filho, a Ele que se destituiu de sua reputação, que até foi para a morte de cruz, a Ele que saiu triunfante daquele sepulcro, a Ele que está sentado à direita de Deus, a Ele que ainda virá e introduzirá o seu reino glorioso. A Ele, e somente a Ele, seja a glória agora e até que Ele venha e até o dia da eternidade. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.